A gente volta a falar de política porque os grupos técnicos da equipe de transição entregaram aquele diagnóstico sobre a estrutura de cada área do governo, como a gente inclusive detalhou para você aqui no live. E aí tinham sugestões e também revogações a serem feitas em 2023, no ano que vem. Especificamente sobre os trabalhos na área da agricultura, pecuária e abastecimento, a gente conversa agora com o deputado federal Nery Geller, que integra esse grupo de transição, e a ex-ministro da Agricultura. Deputado, muito bem-vindo, obrigada por conversar com a gente aqui no live. Obrigado a você, é um grande prazer. Bom dia a todos. Bom dia, deputado. Olha, a gente falou há pouco sobre esse relatório entregue, o que está previsto pelo que a gente tinha apurado. A redução de juros para a agricultura familiar e também a concessão de benefícios a produtores que estão comprometidos com, por exemplo, metas de recuperação ambiental e baixa emissão de carbono. O que mais vocês conseguiram descobrir a partir desse raio-x que vocês fizeram nessa área da agricultura, deputado? Na verdade, Muriel, é um relatório preliminar que vai ser entregue ao vice-presidente Alckmin e também à equipe, como Mercadante e a deputada Gleice, exatamente para concluir e fazer um diagnóstico do como é que está. E a principal demanda é com relação a crédito, realmente que está bastante restrito, né, por falta de recurso para equalizar em programas importantes, como o programa de armazenagem, o próprio custeio, e programas como o ABC, que é a agricultura de baixo carbono. E discutimos também com o setor pautas importantes da defesa sanitária, que acaba envolvendo as exportações e o próprio consumo humano aqui no Brasil. Isso passa também por questão orçamentária e, inclusive, de recurso para a gente trabalhar dentro da PEC. E nós estamos então, bem alinhado para concluir o relatório hoje à tarde. A última reunião do GT vai ser às 14 horas e trabalhar aí sim com sugestões para o futuro, né? A agricultura de baixo carbono é a principal pauta, né? Nós temos aí no Brasil cerca de 30 milhões de hectares de pastagem degradados que pode ser incorporado ao sistema de produção de grãos, trabalhar forte a questão do mercado internacional, e aí envolve a própria questão um pouco mais de recurso e o cuidado com relação a algumas ações concretas, como controle da febre aftosa, da própria questão da peste suína, que é sempre um perigo, que precisa estar muito atento, porque ele afeta diretamente as exportações, e pautas como o fortalecimento da própria questão da Conab, que é uma autarquia do Ministério da Agricultura extremamente importante dentro do que o presidente Lula fez durante a campanha eleitoral, que é a garantia de preço mínimo e a própria questão dos estoques públicos, que ele vai se conversar diretamente com os programas sociais. Deputado, é sabido que a maior parte do setor do agronegócio apoia e também apoiou durante as eleições o presidente Bolsonaro. Existe algum plano para, de repente, estreitar essa relação, voltar a estreitar essa relação do governo eleito, do PT, agora com esse agronegócio que, nesse momento, continua apoiando Jair Bolsonaro? É lógico, Muriel. E a principal delas, o foco, é resultado. É mostrar o que o presidente Lula já fez quando foi presidente da República, reviver isso, né? O presidente Lula foi extremamente importante para a agropecuária brasileira, deu atenção devida, como em 2006, 2007 regulamentou a biotecnologia, fez toda a reestruturação do crédito agrícola quando os produtores precisaram, foi feito grandes programas como garantia de preço mínimo, foram mais de 3 bilhões de reais que foram para o Centro-Oeste, foi feito outras ações concretas do ponto de vista de renegociação e viabilização do setor dos arrozeiros, por exemplo, do Rio Grande do Sul, programas de financiamento de máquinas, né, que trouxe toda essa tecnologia que foi incorporada no campo, equalizando as taxas de juros, com taxas de juros abaixo da linha de inflação, e seguir para frente agora para deixar a questão ideológica de lado e trazer o setor para dentro. E isso nós já estamos fazendo na transição. Só para você ter uma ideia, nós conversamos, o GT, que foi
foi formado ouviu todo o setor. Nós conversamos com o setor de proteína animal, representado pela BIEC, pela BPA e outras entidades, né, como a suinocultura lá do centro-oeste, do sul do país. Trouxemos a OCB para dentro, a Abrapa, que são os produtores de algodão, o próprio pessoal da pecuária também, para que a gente possa, de forma técnica, sentar na mesa e ocupar os espaços na esfera pública para defender as políticas que são importantes para o setor agrícola. E isso está avançando muito forte, né? Já se pacificou muito, o setor já entendeu que isso é importante e que a eleição passou e que agora precisa voltar a sentar na mesa, como foi lá em 2006, 2007, aliás, até 2014, a presença do setor na esfera de governo. E o presidente Alckmin, que é o vice-presidente Alckmin, que é o coordenador de todo o grupo de trabalho, também já sinalizou, sentando com parlamentares da Frente Parlamentar da Agropecuária, exatamente para mostrar que a intenção é trabalhar junto com o setor para que a economia do país possa continuar avançando, tendo em vista que a agropecuária brasileira talvez seja um dos elos mais importantes da economia. Deputado, aproveito para chamar para a conversa Gustavo Uribe e Basília Rodrigues, nossos analistas. Basília, podemos começar por você. Oi, tudo bem, deputado? Obrigada pela sua presença aqui nos nossos estúdios, na CNN aqui em Brasília. Como é que está, se é que existe, o diálogo com o grupo de trabalho do meio ambiente? Chamando atenção para essa polarização, né, da agricultura com o meio ambiente. Em muitas circunstâncias, a gente vê que existem ideias do grupo de trabalho do meio ambiente que parecem ser opostas, antagonistas aos dos senhores da agricultura. Vocês já tiveram assim um mix, um dia de reunião do grupo de trabalho do meio ambiente com o grupo de trabalho da agricultura durante esse período de transição? Nós já conversamos, sim, eu e o senador Carlos Favaro participamos de uma reunião com outros senadores, com a deputada eleita Marina Silva, com a ex-presidente do IBAMA, exatamente para discutir alguns projetos que são importantes para a agricultura e eles vão exatamente na linha da sustentabilidade. Nós precisamos modernizar, por exemplo, a legislação do defensivo agrícola. E esse relatório que foi confeccionado, ele é importante porque ele faz a regulamentação inclusive dos biológicos, né, que avança, que é a agricultura moderna, que usa menos defensiva agrícola, que usa menos agroquímicos e vai nessa linha de fazer a agricultura orgânica também em escala. A multiplicação dos biológicos dentro das propriedades. Ela também vai na linha de modernizar e liberar alguns produtos que são genéricos, que já estão no mercado internacional e que aqui no Brasil já venceu as patentes, que são indústrias ainda internacionais, e que pode ser começado a fabricar aqui no Brasil. Nós sentamos sim, até porque, Basília, é importante a gente ressaltar, a nossa intenção é caminhar alinhado com o meio ambiente. Não tem mais espaço. Quem comete crime ambiental é cadeia. Nós temos uma legislação mais exigente do mundo e o produtor que tem consciência sabe que precisa fazer preservação. O que nós precisamos é exatamente sentar na mesa, porque as pautas elas são convergentes e eu não tenho dúvida que no governo do presidente Lula nós vamos mudar essa narrativa, onde infelizmente aí 1 ou 2% ainda pensam em trabalhar fora da legislação, mas 98% dos produtores têm consciência que precisamos fazer agricultura de forma sustentável, inclusive para trazer rentabilidade. Agora, vai estar na pauta também a própria remuneração desse passivo que nós temos ambiental. É importante os produtores, as comunidades que estão na Amazônia Legal, por exemplo, na Amazônia, eles também acham formas de sobreviverem naquela região fazendo a preservação. Esse é um debate que está começando e vai avançar muito forte. Nós queremos fazer a convergência. Uribe? Parlamentar, muito obrigado pela entrevista. Eu queria olhar um pouco para fora, porque o cenário internacional é muito importante para o agronegócio brasileiro. Nós tivemos uma relação um pouco conflituosa no atual governo do Brasil com a União Europeia e com a China, tanto é que tivemos o embargo da carne brasileira.
Como retomar essa negociação com esses dois países que são importantes para o agronegócio brasileiro e mais, um olhar para a Índia. A Índia é um mercado profícuo para o Brasil, sobretudo em relação ao frango. É um país que a classe média tem crescido bastante e tem consumido mais frango. Como fazer essas negociações e retomar essas pontes que, em parte, acabaram sendo queimadas? Teve conflito, inclusive, dentro do próprio Mercosul. É retomar a capacidade de diálogo. Nós, do GT, já sentamos. Eu fiz reunião junto com a própria senadora Cátia Abreu, na Embaixada Alemã, né, onde captamos também sugestões e de que forma a comunidade internacional pode nos ajudar na preservação, né, porque existe essa vontade, existem hoje empresas multinacionais que já têm políticas diferenciadas de preço de defensiva agrícola, na hora da compra também do nosso produto, quando você tem a rastreabilidade e o selo social e ambiental. Isso está caminhando a passos largos. Nós precisamos exatamente, fizemos ontem uma reunião, eu, o deputado Zé Silva, também em outras embaixadas. Agora, de meio-dia, eu vou almoçar na embaixada do Irã, exatamente para estreitar essa relação. O Irã é um país importante para nós importarmos fertilizantes, que essa é uma pauta importante. A União Europeia é importante para que a gente possa levar nossos produtos para lá com valor agregado, como proteína animal e assim por diante. E a China para comprar a nossa produção primária. Então, são ligações que nós precisamos manter e tirar completamente o ranço ideológico. A gente precisa sentar e discutir as coisas de forma pragmática. Então, nós vamos avançar forte, até porque o presidente Lula tem essa liderança e o reconhecimento na comunidade internacional para vender a nossa produção lá fora de forma sustentável. Queria fazer só mais uma perguntinha. Eu entendi todo o aspecto diplomático dessas conversas que os senhores já tiveram com as representações internacionais, mas do ponto de vista, assim, prático, houve algum aceno de vamos vender mais fertilizantes ou algum outro tipo de produto agrícola, né, aqui para o Brasil? Teve, deputado? Na verdade, essas coisas são muito embrionárias ainda. A transição é muito rápida, né? E as coisas vão se efetivar mesmo, do ponto de vista prático, a partir do início do governo, quando realmente forem nomeados os novos ministros e assim por diante. Mas eu não tenho dúvida que o diálogo se iniciou com bastante força. A intenção da comunidade internacional, até porque eles têm interesse e precisam alimentos para a sua população e podem nos vender e fornecer produtos que são importantes para fazer essa relação comercial. Está muito forte e com certeza vai avançar a partir do dia 1º de janeiro. Deputado Neri Geller, muito obrigada por conversar com a gente. Ele que é ex-ministro da Agricultura e integrante do Grupo Técnico de Transição. Um bom trabalho para o senhor. Qualquer novidade, por favor, nos avise também, que a gente acompanha de perto todas as movimentações desse relatório. Obrigada. Muito obrigado, um grande abraço a todos.